Olá, saudações meus queridos amigos, minhas queridas amigas, no nome incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nos encontramos para mais um estudo da escatologia e hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 1, versículo 1, explicado a eternidade de Cristo revelada, o que quase ninguém entende. Então nós iremos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz assim: revelação de Jesus Cristo. Vejam bem, revelação de quem? Jesus Cristo, a qual Deus lhe fez. Deus deu a revelação a Jesus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra de Deus está escrita. Então sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e vamos caminhar para o quarto estudo de escatologia. Então vamos lá. Preste atenção, muita atenção, isso pode transformar sua visão sobre Cristo e a eternidade. Pois bem, neste estudo 4, profundo e revelador, você vai entender algo que muitos ignoram: a eternidade do Filho de Deus, o papel do profeta João e como tudo isso está conectado desde a introdução até a exaltação divina. Okay? Aqui não é apenas mais um estudo bíblico, é uma jornada espiritual que começa com uma saudação, passa pela exaltação do Senhor e mergulha no tema central que revela uma verdade poderosa. Jesus não começou a existir, ele é eterno. Ao analisar cuidadosamente as palavras do profeta João, você vai descobrir detalhes que podem mudar completamente a forma como você entende a Bíblia. O Apocalipse é a própria identidade de Cristo. Então, o que você vai aprender? O significado profundo da introdução e da saudação no texto bíblico, a importância da exaltação ao Filho de Deus, a revelação da eternidade de Cristo, o papel do profeta João como instrumento da revelação e verdades escondidas que poucos percebem ao ler o texto. Por que este estudo é importante? Muito bem. Muitos leem, porém poucos entendem. A grande questão não é o que está escrito, mas como você interpreta, como você vai interpretar. Este conteúdo vai te ajudar a enxergar além da superfície e compreender a mensagem espiritual com clareza e profundidade. Então, a partir de agora, nós vamos disciplinar a matéria. Muito bem. Apocalipse 1:1 explicado, o verdadeiro significado de revelação que quase ninguém entende. E se eu te disser, caro amigo e caro amiga? E se eu te dissesse que Apocalipse não é um livro de mistério, mas sim de uma revelação clara? A maioria das pessoas cresce acreditando que o Apocalipse é um livro difícil, cheio de símbolos indecifráveis, mas isso não é verdade. A palavra-chave está logo no início. Apocalipse, que vem do grego apocalypsis, que significa desvelar, tirar o véu. É como uma cortina sendo levantada para que todos possam ver claramente que antes estava oculto. Então, o que este estudo vai revelar? Então, neste estudo, você vai entender profundamente Apocalipse 1 e descobrir o verdadeiro significado de Apocalipse, que é revelar, não esconder,
que a revelação não é sobre Cristo, né? Mas vem de Cristo. Como Deus entregou a revelação a Jesus, mostrando seu papel durante a encarnação. O propósito do livro, que é mostrar os acontecimentos do tempo de João até a eternidade. O fluxo da revelação, que é Deus estão vendo aqui? Deus, Jesus Cristo, anjo, João, igreja e nós. Muito bem, eu entrarei mais a miúde nessa questão mais à frente. Então também temos os eventos revelados no Apocalipse. O livro segue uma linha clara e organizada de acontecimentos. A era da igreja, Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3. Os eventos no céu, Apocalipse 4, versículo 5. A grande tribulação, capítulo 6 ao capítulo 17. O milênio, capítulo 20. Novo céu mais nova terra, Apocalipse 21 e 22. Pois bem, nada está fora da ordem, nada está escondido, tudo foi revelado. Um detalhe que muitos ignoram. A palavra grega tachos indica que eventos acontecerão rapidamente de forma acelerada quando começarem. E o termo semaíno não significa que tudo é simbólico, mas sim que foi claramente comunicado e registrado. Então, continuando. As 3 pessoas mais abençoadas segundo o Apocalipse que nós lemos. Quem lê, quem ouve e quem guarda o que está escrito. Fazer igual eu fiz aqui, escrever. Ou seja, não basta conhecer, é preciso viver. As 7 regras fundamentais para entender profecias. Enxergar como história escrita antecipadamente. Interpretar com sentido literal, como na história. Não buscar significados ocultos. Não esperar cumprir para entender. Não reinterpretar o que Deus já explicou. Considerar literal, salvo quando claramente simbólico. E entender a verdade por trás das figuras de linguagem. Por que este estudo é diferente? Porque ele não complica, mas se revela. Aqui você vai perceber que o problema nunca foi o Apocalipse, mas sim a forma como ele foi ensinado e também lido. Apocalipse não é mistério, o verdadeiro significado de revelação que ninguém te contou. E se você estiver entendendo o Apocalipse completamente errado? Durante séculos. Então, como eu estava dizendo, durante séculos, homens chamaram este livro de a revelação de João. Mas Deus deixa claro algo poderoso logo no início. Este não é o livro de João, é a revelação de Jesus Cristo. Isso muda tudo. O significado real de Apocalipse. Apocalipse, a palavra revelação vem do grego apokalupsis, que significa desvelar, descobrir, tornar visível e revelar aquilo que estava oculto. É como levantar uma cortina para que todos possam ver claramente o que antes estava escondido. Um erro que quase todo mundo comete. Muitos acreditam que o Apocalipse é um livro mentiroso, confuso, cheio de códigos indecifráveis, mas isso contradiz o próprio significado da palavra revelação. Se é revelação, não é para esconder, correto?
É para mostrar, é para deixar claro. Confirmado em toda a Bíblia. O termo Apocalipse aparece diversas vezes nas Escrituras, sempre com o mesmo sentido: tornar algo visível, claro e compreensível. Isso significa que o Apocalipse segue o mesmo princípio. Deus não está confundindo, ele está revelando uma verdade que muda a sua visão. Não há mais justificativa para interpretações confusas ou contraditórias. O problema nunca foi o livro. O problema sempre foi a forma como ele foi ensinado. Quando você entende que o Apocalipse é uma revelação clara de Jesus Cristo, tudo começa a fazer sentido. Aplicação espiritual. Este livro não foi dado para gerar medo, não para tocar terror, que nem essa turma faz aí, mas sim para trazer entendimento, preparação e esperança. É uma mensagem direta de Cristo para os seus servos. É um chamado para enxergar com clareza. Apocalipse é revelado, a verdade sobre Jesus que quase ninguém ensina. E se eu te dissesse, prezado amigo e prezada amiga, que o Apocalipse nasceu na mente de Deus desde a eternidade, mas só foi revelado no tempo certo? Isso mesmo. O livro de Apocalipse não surgiu do nada. Ele sempre esteve na mente de Deus, desde a eternidade. Mas há um detalhe profundo que poucos entendem. Essa revelação não foi imediatamente transmitida a Cristo durante sua vida na Terra. Não. Uma verdade que muda tudo. Então vem a Bíblia e ensina algo tremendo e poderoso. Deus deu a revelação a Jesus. Deus deu a Jesus. Isso aconteceu após sua exaltação como cabeça da igreja. Isso revela uma doutrina profunda. Durante sua encarnação, Cristo voluntariamente limitou o uso de seus atributos divinos. E o que isso significa? Isso significa que nos dias da sua carne, Jesus cresceu em sabedoria, não operou milagres por si mesmo, dependia totalmente do Espírito Santo, viveu em submissão ao Pai. Ele não agia independentemente. Ele vivia em perfeita dependência de Deus. Base bíblica dessa verdade. Os profetas, os evangelhos e os apóstolos confirmam. Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. Suas obras eram dirigidas pelo Pai. Ele declarou não fazer nada de si mesmo. Houve coisas que ele não revelou durante sua vida terrena. Isso não diminui sua divindade, mas se revela sua missão como homem. Agora entenda isso com clareza. É por isso que o Apocalipse contém revelações que o Filho, como homem, não manifestou durante sua vida na terra, mas recebeu plenamente após sua exaltação. A partir desse momento, o Apocalipse se torna a revelação de Jesus Cristo, dada pelo Pai por meio do Espírito Santo. A ordem da revelação, como eu já mostrei, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, mensageiro, anjo mensageiro, João, igreja, nós. Nada foi perdido, nada foi ocultado, tudo foi transmitido com propósito. Aplicação espiritual. Esse entendimento muda completamente sua visão sobre Cristo. Mostra sua humildade na encarnação, revela sua autoridade após a exaltação, fortalece sua fé na soberania de Deus. Por que este estudo é importante? Porque ele quebra interpretações superficiais e revela uma verdade profunda. E que verdade é essa? O Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre a revelação completa de Cristo após a sua glorificação.
Apocalipse revelado não é sobre o que você pensa, as coisas que estão por vir. Então, a maior confusão sobre o Apocalipse pode estar aqui. Porque muitos acreditam que o Apocalipse é um livro exclusivamente sobre Jesus Cristo. Mas isso não é totalmente verdade. O próprio título dado por Deus, Revelação de Jesus Cristo, não significa que o livro revela toda a pessoa, glória e atributos de Cristo. Porque o foco principal é outro. As coisas que brevemente devem acontecer. E o que isso significa na prática? Que o Apocalipse não é apenas sobre uma pessoa, é sobre eventos, acontecimentos, desdobramentos proféticos, onde Cristo é central. Sim, mas ele é também uma das personagens ativas dentro de um cenário muito maior. Um erro comum na interpretação. Muitos tentam transformar o Apocalipse em um livro simbólico demais, um livro focado apenas em Jesus Cristo, um mistério indecifrável. Mas o texto deixa claro. Ele revela coisas, eventos reais, cumprimentos proféticos. Então a chave para entender o Apocalipse: as coisas que estão por vir não são necessariamente novas pessoas, mas novos acontecimentos envolvendo pessoas já reveladas ao longo da Bíblia. Ou seja, o Apocalipse é a continuação e o fechamento lógico de tudo que já foi profetizado. O que o Apocalipse explica em detalhes? Aqui está o que antes era apenas mencionado e agora é revelado com profundidade. A grande tribulação, a 70ª semana de Daniel, o destino dos salvos arrebatados, a restauração final de Israel, o cumprimento dos pactos divinos, o plano completo de Deus para o fim. O que antes era mistério agora é detalhado. Algo ainda mais impactante. O Apocalipse não apenas amplia profecias antigas, ele também revela coisas que nunca haviam sido declaradas antes. É o fechamento da revelação bíblica, é a resposta para perguntas deixadas no Antigo Testamento. Então, aplicação espiritual. Entender isso muda completamente sua leitura da Bíblia. Você passa a enxergar unidade entre Antigo e Novo Testamento. Compreende o plano de Deus de forma completa. Fortalece sua fé na soberania divina. Por que este estudo é diferente? Porque ele revela algo que poucos ensinam. O Apocalipse não é sobre Cristo, é sobre o cumprimento de todas as coisas. Todas. O verdadeiro objetivo do Apocalipse. Por que este livro foi escrito? Você está lendo o Apocalipse do jeito certo ou completamente errado? Muitos creem que o Apocalipse é um livro difícil. Um livro também confuso e impossível de entender. Mas o próprio texto afirma algo surpreendente. Ele foi escrito para ser entendido. E o objetivo é claro: mostrar aos servos de Deus as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o propósito real do Apocalipse. O livro não foi dado para esconder. Foi dado para revelar com clareza. Não apenas para teólogos, né? Não apenas para estudiosos, mas para todos os servos de Deus. Ou seja, você também pode entender. A chave está na palavra coisas. A palavra coisas aparece repetidamente no livro, para enfatizar que o foco são eventos, acontecimentos, cumprimentos proféticos
não são ideias vagas. São realidades que irão acontecer. Um princípio poderoso que muitos ignoram. A Bíblia ensina. As coisas encobertas pertencem a Deus. Mas as verdades, as reveladas, melhor dizendo, pertencem a nós. E isso significa que o Apocalipse não está escondido de você nem de mim. Ele foi entregue a você e a mim. O Apocalipse explica a si mesmo. Então, como eu disse no vídeo anterior, aqui está um dos segredos mais importantes. O próprio livro contém as chaves da sua interpretação. Cada símbolo tem interpretação. Cada visão encontra a resposta no próprio texto. Cada cena é interpretada dentro do próprio livro. Antes de buscar explicações externas, você precisa entender o que o próprio Apocalipse diz. Uma revelação que antes era mistério. Então, muitas verdades que estavam ocultas outrora no passado, nem mesmo os profetas do Antigo Testamento compreenderam totalmente, mas agora foram reveladas claramente a João, registradas para nós, disponíveis para entendimento. O que antes era mistério, agora é revelação. Por que tantos não entendem? Porque ignoram o propósito principal do livro. Tentam complicar, buscam significados ocultos externos, não deixam o texto falar por si. O problema não está no Apocalipse, está na forma como ele é interpretado. Então, aplicação espiritual. Quando você entende o propósito do Apocalipse, sua fé se fortalece, sua visão espiritual se amplia e você passa a enxergar o plano de Deus com clareza. Como o Apocalipse foi transmitido? O caminho da revelação que quase ninguém percebe. Muito bem. Você sabe como a revelação do Apocalipse chegou até nós? A maioria das pessoas lê o Apocalipse, mas não entende o caminho poderoso pelo qual essa revelação foi transmitida. E isso faz toda a diferença. O caminho da revelação. Então a Bíblia revela uma sequência clara e organizada. Deus, Cristo, mensageiro, João, servo de Deus. Nada foi aleatório, nada foi perdido. Tudo foi cuidadosamente transmitido com propósito. Um detalhe que muitos ignoram. O Apocalipse foi comunicado em linguagem simbólica. É um fato. E isso explica porque este é o livro com mais símbolos em toda a Bíblia. E aqui está a chave. Quem não entende os símbolos não entende o Apocalipse. Os significados dos símbolos. Os símbolos não estão ali para confundir. Eles revelam verdades profundas, apontam para eventos reais, traduzem realidades espirituais. O problema não está nos símbolos, ele está na interpretação. O anjo de Apocalipse, um mistério revelado. Então, um ponto intrigante surge no texto. O anjo que comunica a revelação pode não ser um ser angelical comum. Quando João tentou adorá-lo, ele respondeu: sou teu conservo. E isso abre uma possibilidade surpreendente. Pode ser um profeta, pode ser um justo redimido, pode ser alguém que já participou da história da redenção, ou seja, alguém que serve a Deus assim como nós. Uma visão mais profunda. Então a Bíblia mostra que almas estão conscientes no mundo espiritual, estão conscientes. Justos já estavam com Deus aguardando a ressurreição. Alguns santos apareceram após a ressurreição de Cristo. Isso indica que Deus pode usar seus servos de formas que vão além do que imaginamos.
Por que isso é importante? Porque entender a transmissão da revelação muda completamente sua leitura do Apocalipse. Você passa a ver ordem, propósito e clareza. Entende o papel de cada elemento no processo e começa a interpretar com mais precisão. Aplicação espiritual. Esse entendimento revela algo poderoso. Deus se comunica, Deus revela, Deus não deixa seus servos no escuro. A redenção chegou até você e a mim com um propósito. Quem escreveu o Apocalipse? A verdade sobre João que muitos ignoram. Vejam bem. Você realmente sabe quem escreveu o Apocalipse e em que contexto? Muitos dizem simplesmente, foi João. Mas há uma verdade muito mais profunda por trás disso. João não foi o criador do conteúdo. Ele foi o cronista da revelação divina. E quem foi João no Apocalipse? João, o discípulo amado e apóstolo de Jesus, verdadeiro apóstolo, aparece no livro de forma direta e pessoal. O pronome eu é usado mais de 70 vezes. E isso mostra algo poderoso. Ele viu, ouviu e registrou. Diferente do seu evangelho, onde ele é mais discreto. Aqui João se coloca como testemunha ocular da revelação. Um detalhe que muitos não percebem. João não escreveu ideias próprias. Ele registrou aquilo que recebeu. Uma revelação que veio de Deus, passou por Cristo e chegou até ele. Ou seja, o Apocalipse não é opinião, ele é revelação. Está escrito. Confirmação histórica. Os primeiros pais da igreja são praticamente unânimes. O autor é o apóstolo João, testemunha direta de Cristo, instrumento escolhido para registrar o fim de todas as coisas. Isso reforça a autenticidade do livro. Quando o Apocalipse foi escrito? A maioria dos estudiosos concordam. Por volta do ano 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano, em um período de intensa perseguição aos cristãos. Ou seja, o livro nasceu em meio à pressão, dor e perseguição. Porém, trouxe esperança e revelação. Para quem o livro foi enviado? Originalmente, o Apocalipse foi direcionado aos pastores das 7 igrejas da Ásia. Igrejas reais, comunidades reais, problemas reais, mas com uma mensagem que ultrapassa o tempo e chega até nós hoje. E por que isso é tão importante? Porque entender o autor e o contexto muda completamente sua leitura. Você percebe a autoridade do texto, entende o propósito da mensagem, conecta o passado com o presente. O Apocalipse deixa de ser um mistério e se torna uma revelação viva. Aplicação espiritual. Esse livro não foi escrito por acaso. Ele foi registrado por alguém que viu a glória de Deus. Foi preservado para alcançar você hoje. Ele foi dado para fortalecer sua fé em tempos difíceis. Apocalipse é confiável, a prova irrefutável da sua autenticidade. E se eu te disser que o Apocalipse tem uma base de autoridade que poucos percebem? Muitos questionam. Será que o Apocalipse é confiável? Será que podemos realmente acreditar em tudo que está escrito? A resposta está dentro do próprio texto. E ela é mais forte do que você imagina. As 3 bases da autenticidade do Apocalipse. Então o livro do Apocalipse se sustenta sobre 3 pilares inabaláveis.
O primeiro, a palavra de Deus. O Apocalipse não é uma opinião humana, é a própria palavra de Deus, assim como em toda a Bíblia. Essa expressão carrega autoridade absoluta. O que está escrito, não vem do homem, vem de Deus. 2, o testemunho de Jesus Cristo. Está escrito e a Bíblia declara: o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Isso significa a mensagem vem de Cristo, a mensagem aponta para Cristo, a mensagem revela a verdade de Cristo. Não é apenas sobre ele, é dele. Tudo que tem visto. Aqui está um detalhe poderoso. João não imaginou, João não interpretou por conta própria. Ele viu. A palavra grega usada indica algo profundo. Não é apenas olhar, é perceber com clareza, é testemunhar com certeza. Ele registrou tudo o que recebeu diretamente. Uma verdade que muda tudo. A autenticidade do Apocalipse não depende apenas de João. Ela está fundamentada em Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo conduzindo a revelação. Muitos dizem que não tem trindade. Difícil, né? Continuando. E João como testemunha fiel. O que isso significa para você? Significa que o Apocalipse ele é confiável, ele é verdadeiro, é divinamente inspirado. Não é um livro simbólico sem base. É uma revelação sólida e confirmada. Uma conexão poderosa. O próprio Evangelho de João reforça isso. Ele testificou, ele escreveu e seu testemunho é verdadeiro. Ou seja, o mesmo João que registrou a vida de Cristo registrou também a revelação do fim. Aplicação espiritual. Quando você entende isso, sua confiança na Bíblia aumenta, sua fé se fortalece, sua visão espiritual se amplia. Você passa a ler o Apocalipse com segurança, não com dúvida. O Apocalipse não é o que você pensa, a verdade sobre a profecia que quase ninguém entende. E se eu te disser que o Apocalipse não é um mistério, mas uma profecia clara? Muitos tratam o Apocalipse como história, parábola, alegoria, enigma indecifrável. Mas a Bíblia revela algo completamente diferente. O Apocalipse é, do começo ao fim, pura profecia. E o que isso significa? Isso significa que o livro não foi escrito para conduzir. Ele foi transmitido de forma literal, simbólica, dramatizada, mas sempre com um propósito claro: revelar acontecimentos reais. Então vamos às 8 provas de que o Apocalipse é profecia. Se caso ainda haja dúvida, o próprio texto prova. 1. A bênção do livro. Há uma promessa para quem lê, ouve e guarda. Isso confirma seu caráter profético. O propósito declarado: mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Isso é linguagem profética direta. A palavra de Deus: comunidade divina, autoridade absoluta, revelação profética. O testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tudo no livro carrega essa essência. 5. Expressões claras no texto. Palavras desta profecia. Coisas que em breve hão de acontecer. Nada poderia ser mais direto. 6. As 7 igrejas. Mensagens que atravessam o tempo, aplicáveis até hoje, e isso faz sentido se for profecia viva. O tempo está próximo.
O cumprimento não é distante, começa e se desenvolve no decorrer da história, ao longo da história. 8. A maior parte do livro é profecia. Dos 404 versículos, apenas 54 são históricos, 350 são proféticos. E a maioria ainda está por se cumprir. Um alerta importante. Se você interpretar o Apocalipse como símbolo vazio, você perde a mensagem real. Se tratar como profecia, tudo começa a fazer sentido. Uma mudança de mente necessária. O problema não está no Apocalipse, está na forma como ele foi ensinado. Quando você entende que ele é profecia, a Bíblia se conecta, os eventos ganham clareza, o plano de Deus se revela. Aplicação espiritual. Este livro não é para confundir você, mas ele serve para preparar, para alertar e para revelar o que está por vir. Deus está falando, você está ouvindo? As 7 bênçãos do Apocalipse. Você está cumprindo os requisitos de Deus? Você sabia, meu amigo, minha amiga, que existem 7 bênçãos escondidas no Apocalipse e quase ninguém fala sobre elas? O Apocalipse não é apenas um livro de eventos futuros. Ele também revela promessas poderosas de Deus para aqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Mas existe um detalhe importante. Cada bênção está ligada a uma exigência. A primeira grande verdade. A primeira bem-aventurança já revela o segredo. Não basta conhecer a profecia. É preciso ler, ouvir, guardar. Ou seja, viver o que está escrito. As 7 bênçãos do Apocalipse. Aqui estão as promessas que vão transformar sua vida espiritual. 1. Bênção para quem lê, ouve e guarda. A palavra precisa ser aplicada, não apenas entendida. 2. Bênção para os fiéis até a morte. Mesmo em tempos difíceis, a fidelidade será recompensada. 3. Bênção para os vigilantes. Quem está atento ao retorno de Cristo não será pego de surpresa. 4. Bênção para os preparados. As bodas do Cordeiro exigem prontidão. Você está pronto? 5. Bênção para os justos. Uma vida de retidão, uma vida de santidade. 6. Bênção para quem guarda a profecia. Não é apenas ouvir, é obedecer. 7. Bênção para quem guarda os mandamentos. Amor a Deus se expressa em obediência. Fé prática, não apenas teórica. Um alerta importante: muitos querem as bênçãos, mas ignoram as condições. Deus não mudou, ele é imutável. Promessas continuam ligadas à obediência. Então, uma pergunta: você está apenas assistindo ou está vivendo o que Deus revelou? Aplicação espiritual: o Apocalipse não é só sobre o futuro, é sobre como você vive hoje, é sobre sua preparação, é sobre sua fidelidade. As bênçãos estão disponíveis, mas precisam ser buscadas da forma certa. Então, para concluir o estudo de hoje, meus amigos, e agora você entende. O Apocalipse não é um enigma impossível, não é um livro de medo, não é um mistério indecifrável, é uma revelação clara, direta e poderosa de Jesus Cristo. Ao longo deste estudo, uma verdade ficou evidente. Jesus não começou a existir,
Ele é eterno. A revelação não veio de homens, mas sim de Deus. E foi entregue com propósito para ser entendida, vívida e guardada. O problema nunca esteve no texto, sempre esteve na forma como ele foi interpretado. Mas agora seus olhos foram abertos. Foram. E como foram? E será cada estudo que você for assistir. Porque sua compreensão foi ampliada e sua fé pode ser fortalecida. A pergunta não é mais se você entende. A pergunta é o que você vai fazer com essa revelação. Porque o próprio Apocalipse declara: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Ou seja, não basta conhecer, é preciso viver. Então, se este estudo, esse quarto estudo, transformou sua visão, deixe seu like, inscreva-se no canal para continuar essa jornada espiritual. Tá certo, meus amigos? Eu lhes desejo o melhor para vocês e para os seus, tá? Deixando a seguinte frase: o Apocalipse não veio para esconder, veio para revelar. E agora que você viu, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma. Até o quinto estudo, se Deus quiser. Valeu.